A dica primeiro, gostar de arte. Isso é imprescindível para quem vai começar nessa carreira como tatuador. Gostar muito de verdade de tatu, porque o tatuador, ele não só vive isso como uma profissão, ele tem isso realmente como estilo de vida, na maneira de agir, na maneira de pensar, na maneira de se portar em todos os lugares. A maneira mais simples de se tornar um tatuador de sucesso é amar muito o que faz e viver de verdade isso aí. Não basta só gostar de tatuagem ou gostar de arte, isso basicamente o público já gosta. Você tem que viver isso, você tem que viver de verdade. A dedicação durante muito tempo também é fundamental para quem quer se tornar um tatuador de sucesso. Saber se comunicar, ter prazer em se comunicar, gostar de lidar com o público. Isso já é boa parte do caminho para quem quer se tornar um tatuador de sucesso. Saber administrar sua carreira de maneira neutra, mas também sabendo se posicionar no mercado, sabendo impor as suas vontades também, porque hoje a tatuagem ela tem muitas vertentes, ela tem muitos estilos no meio. Então não tem como o tatuador fazer tudo, então ele tem que se posicionar de alguma maneira. É aquela velha história, quem quer fazer de tudo acaba fazendo tudo mal feito. Então você tem que ter uma posição, você tem que ter uma direção. Saber administrar isso é muito difícil e isso demora alguns anos, de verdade. Saber lidar com altos e baixos do mercado, porque bem ou mal hoje, por exemplo, numa crise financeira, nós somos os primeiros a serem cortados do orçamento. Isso, o tatuador tem que ter psicológico e tem que ter uma boa administração interna, dentro de casa, para poder lidar com isso. Porque muitos acabam abandonando a carreira por causa disso. Na primeira crise, já acaba se afastando do mercado. Mas saber lidar com isso é o que te mantém no caminho para se tornar um tatuador de sucesso. Eu acho que o psicológico é o principal. A questão estética, a valorização do corpo, tudo isso fez com que o mercado da tatuagem crescesse muito e a quebra de tabu. Isso fez com que o mercado esquentasse, sabe? E trouxesse novos artistas também. E acabou que você tinha uma leva de tatuadores muito, muito tradicionais. Por exemplo, vamos por aí 10 anos atrás. A tatuagem ela era meio nichada nesse ponto. Na verdade, ela era totalmente nichada. E quando vieram alguns novos artistas, como eu, Vitor Montaguini, Vitor Otaviano, trazendo uma coisa nova, um novo significado para tudo isso, a não marginalização da tatuagem, isso ajudou a esquentar o mercado, a trazer novos clientes. Não era só mais aquele cara, digamos, doido ou marginal que tinha uma tatuagem, nunca foi. Mas esse novo nicho, essa nova leva de tatuadores fez com que a tatuagem parasse de ser apenas vista dessa maneira e realmente começasse a ser vista de maneira mais artística, como ela sempre foi. Então, eu acredito que a questão estética e a quebra de tabu foi o que fez foi o que esquentou esse mercado para ele crescer tanto nos últimos anos. Olha, a dica se você quer se diferenciar de outros profissionais da área, buscar, eu digo que hoje ninguém cria mais nada. Você recicla muita coisa. Então, é saber reciclar as suas referências, os seus estudos, trazer isso para a sua mão, trazer isso para o seu consciente, ou até mesmo o seu inconsciente, para você reinventar, para você inovar em alguns aspectos. É assim que e é claro que o atendimento ao cliente, hoje o cliente ele quer ser bem tratado como em qualquer meio, não só na tatuagem. O cliente ele tem que ser bem tratado, entendeu? Então, desde
pré-atendimento, quando a pessoa entra em contato com você, o atendimento durante a tatu, a criação do desenho e a maneira com a qual você vai, a maneira que você vai se portar quando você estiver tatuando esse cliente é o que vai fazer você se diferenciar lá no futuro, ou até mesmo agora já. Isso é um processo que ele acontece todo dia. Não tem como você se diferenciar fazendo mais do mesmo sempre. E não é nem a ambição de se diferenciar. Eu acho que o tatuador ele tem essa fome de ser diferente por ele mesmo. Ele quer ser diferente porque ele é diferente. Então eu acho que é realmente botar isso para fora. Eu, por exemplo, eu sou criticado todos os dias. Eu sou criticado todo santo dia por causa de postagens, por causa do meu posicionamento. E é assim que você se diferencia, fazendo de maneira sincera e sem medo de julgamentos. É assim que você vai acabar se diferenciando do resto do mercado. Se você quer aperfeiçoar seu serviço, você não tem dois caminhos a seguir que você pode escolher. Você só tem um caminho único para o tatuador aperfeiçoar o seu serviço. É estudar, 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 estudar. É desenhar. Não tem outro caminho. Não adianta vir me convencer sobre eu vou começar desde já no iPad, eu já vou começar desde já na arte digital. Cara, acho super válido, mas não é por aí que se começa. Não adianta, já tentaram me convencer disso. E não existe outro caminho. O fato é, você só vai aprender a tatuar, você só vai aprender a ser um profissional excelente no mercado da tatuagem desenhando à mão, desenhando, lendo, frequentando lugares onde respire arte, onde você consiga captar tudo isso de maneira sincera. Não existe outro caminho para o tatuador senão desenhar. É isso. É estudo, 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 estudo. Sempre ouvir muito o seu cliente, ouvir o que ele tem a dizer. Por mais que o cliente chegue aqui e diga, olha, essa tatuagem aqui é por pura estética, não tem significado. Sim, tem um significado. Tem um significado. Nem que seja mais profundo. Então aprenda a conversar com ele sobre isso. Esse é o caminho. Desenhar e escutar o cliente. Não existe outro meio de se aperfeiçoar na tatuagem se não for por esse caminho. É o estudo. A dica é, você que quer fazer sua primeira tatuagem, você que já tem uma tatuagem e quer fazer outra, a primeira coisa que você tem que olhar no estúdio é a higiene, é o registro com a vigilância sanitária, é a maneira com a qual os materiais são armazenados. Você, como cliente, tem sim que perguntar. Tem alguns tatuadores que não gostam que o cliente pergunte. Não, sim, você tem que ver o material descartável, você tem que ver como tudo isso é armazenado, você tem que ver tudo que ele vai usar, se tem registro da Anvisa, se não tem. Então, essa é uma dica importantíssima para você que quer ter uma tatuagem de qualidade e quer ter uma arte de verdade no seu corpo, é começar pelo primeiro passo quando você for atrás de um profissional. A higiene desse profissional e o registro com a vigilância sanitária. Porque a partir daí, se não tiver tudo certinho, você não consegue prosseguir essa conversa com o tatuador. Isso é o básico do básico do básico. A dica você mais jovem que quer ingressar no mercado da tatu, quer começar a tatuar, vá ler sobre o assunto, vá pesquisar sobre, tenha a sua primeira tatuagem, porque se você não tem como você ser um tatuador, existem vários, eu não vejo o menor sentido. Não vejo o menor sentido você vender algo para alguém que nem você acredita. Se você não tem uma tatu, como é que você vai vender isso para as pessoas? Nem você tem. Que credibilidade você tem? Então, você que está ingressando, faça a sua primeira tatu, maior de 18 anos, claro. E você é bombardeado nas redes sociais 24 horas por dia com esses cursos de tatuagem.
não acreditem nisso. Só existe um caminho para você aprender a tatuar, que é você comprar sua máquina, comprar o seu material e começar a tatuar e errar muito. Você vai errar. Esses cursos não são milagrosos, eles vão... a melhor etapa de vocês, que é a etapa de aprendizado, que é a etapa do erro, esses cursos querem tirar isso de você. É isso que vai fazer você crescer como profissional, e esses cursos querem simplesmente tirar isso. Vá ser aprendiz de algum estúdio, veja pessoalmente como essa mágica da tatu acontece, como tudo isso realmente tem que ser. Não acreditem em curso de internet, curso básico, a não ser que seja um workshop, que você já seja um tatuador de anos e faça um workshop online, isso é outra conversa. Agora, esses cursos online, esse tipo de vídeo que é vendido na internet, isso aí não existe. Isso forma péssimos profissionais. O tatuador, ele tem sim que ser calejado com a vida. Ele tem que errar muito, ele tem que passar por esse processo. Sem esse processo, ele não se torna o que um tatuador realmente é na essência. Se ele não errar, se ele não desenhar, esses cursos vão simplesmente quebrar isso, vai querer pular uma etapa que é a etapa mais importante. É como se fosse a amamentação de um bebê. Essa é a etapa de aprendizagem do início da carreira de um tatuador. Isso é o início, não tem como você pular isso. Então não acreditem nisso. Você jovem, não acredite nisso. Não dá para você começar. A dica é, algumas pessoas me perguntam como eu comecei a tatuar, como eu me interessei por isso. Bom, eu desde criança, como um grande apaixonado por rock, foi onde eu aprendi a gostar de tatuagem, porque bem ou mal os dois mundos são muito linkados desde sempre. Desde lá do começo dos anos 50, os dois mundos são extremamente linkados, assim. Quando a tatuagem estava nos seus primórdios, a tatuagem contemporânea estava nos seus primórdios, as coisas sempre foram muito linkadas. Então o rock and roll me influenciou muito a virar tatuador, a querer estudar, tanto vendo ídolos como a própria energia de uma coisa e outra conversam muito, elas têm basicamente a mesma frequência, eu acredito. E o rock and roll me tornou o tatuador que eu sou hoje, porque eu acho que o tatuador também é uma estrela, tanto quanto um astro do rock. Eu acho que ele transforma a vida de pessoas assim também como o rock também transformou. O rock transformou a minha vida. E tem algumas tatuagens em algumas pessoas que transformam a vida delas também. Não só virando tatuador, mas também dos próprios clientes, como eles acabam lidando com tudo aquilo. Porque o que resume muito a minha arte? Eu não trabalho com desenhos prontos e raramente eu faço uma tatuagem que seja apenas por estética. O meu cliente, ele chega com um certo romance em tudo isso, gostando dessa atmosfera. Ele me pede uma homenagem ao pai, que talvez tenha falecido. Ele às vezes quer expressar a própria ansiedade. Já chegaram clientes aqui eu quero expressar a minha ansiedade, eu sofro muito com ela e eu quero expressar isso em forma de tatuagem. Então o meu trabalho sempre foi captar isso. Então eu acho que tem a mesma energia da música. A música causa sensações que a tatuagem também causa. Elas conversam muito, são energias que caminham juntas. A dica é, você que quer identificar o seu público-alvo, você que quer nichar o seu trabalho, se essa é realmente a sua proposta, como é a minha, primeiro você tem que saber lidar com a rejeição. Porque a partir do momento que você tem um nicho, você tem também outros nichos contra você. Isso, eu estou sofrendo muito com isso de alguns tempos para cá, porque eu comecei a nichar de alguma maneira os meus clientes, comecei a apresentar propostas novas, e isso nem sempre agrada a todo mundo. Isso às vezes ou o teu antigo cliente, quando você se posiciona de uma maneira diferente, já não se identifica tanto com você, então provavelmente você vai perder um número ali de seguidor, alguma coisa, às vezes até significativo, mas você não pode, como é que eu digo,
se abater por isso. Porque se você faz uma escolha de nichar e fazer alguma coisa que você realmente acredita, você tem que lidar com a rejeição. Ela vai vir, mas também vai vir o lado que te aprova. O lado que te aprova, ele também vai ser muito forte. Então é uma balança. Você tem que ver se dói mais para você ter 100 pessoas a menos que vão querer seu trabalho, mas tem 50 que vão querer com força o seu trabalho. Eu acho que esses 50 valem mais do que esses 100 que não vão querer. Vai ser muito mais prazeroso, vai ser mais gratificante pro tatuador fazer essas 50 pessoas que querem o seu trabalho do que essas outras 100 pessoas que você perdeu e às vezes você não estão te enxergando mais. Então eu acho que é uma troca justa, eu acho que quem se dá bem é quem acaba nichando o próprio mercado. A dica é como você pode lidar com o preconceito. É não abaixar a cabeça. Você tem sim que se impor. Você não tem que ficar quieto com isso. Você tatuador ou pessoa que tem um número grande de tatuagens, é saber enfrentar isso. Isso não pode ser tratado como nada. Tem algumas pessoas que falam, deixa, sem problema algum, a pessoa ficar me olhando ou me tratar diferente. Não, tem problema sim. Tem problema sim, porque ninguém tem o direito de tratar alguém mal por uma roupa diferente ou pelo número maior de tatuagens. E você tem o direito sim de responder e você deve responder isso. Você não tem que tratar isso como nada. Então, a partir do momento que as pessoas reagirem mais ao preconceito, que algumas pessoas falam, o preconceito acabou, não, ele não acabou. Ele está cada dia pior. E ele vai piorar. A gente está num caminho aí para uma sociedade mais conservadora e a tendência é piorar. E se você não se impor, se você não souber reagir a isso, não souber brigar com isso, você vai ser engolido. Você vai ser engolido. O omisso, ele sempre acaba sendo engolido. Então, sim, você tem que reagir. De alguma maneira, você tem que reagir. Você tem que questionar. Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do cara que faz rock. Esse é o trabalho do cara que tatua. É questionar. Nós somos questionadores desses tabus. E, sim, nós vamos responder à altura todo tipo de preconceito que a gente sofrer nesse ponto. Então, fica a dica para você, cara. Reaja. Não fique quieto. A dica é para você que quer encontrar inspiração para desenhar, para criar algo diferente. Essa inspiração está em coisas muito pequenas, por exemplo, numa música, em alguma coisa que você vê, alguma cena que você vê, é saber trazer isso para a sua arte, entendeu? A inspiração, ela vem de coisas muito sutis. O que você tem que fazer é aguçar essa sensibilidade. Você tem que ter essa sensibilidade de saber ver arte em coisas muito pequenas, não no óbvio. Então é assim que se desperta a criatividade para criar. Quando você vai falar com um cliente, às vezes você começa a reparar o jeito que ele se move, o jeito que ele fala. Você já consegue ter uma noção do estilo que vai ficar aquela tatuagem, onde você vai colocar certos traços. Então o que você tem que fazer é aguçar essa sensibilidade para que você consiga captar as coisas nos menores detalhes para poder fazer um bom desenho para o seu cliente. Como eu falei, eu trabalho dessa maneira. Eu gosto de trabalhar realmente com sentimento. Eu não gosto que o cliente me traga arte pronta. Eu gosto de sentar e conversar. Então eu tenho que ter uma certa sensibilidade para entender algumas coisas que o cliente quer. Às vezes nem ele sabe o que ele quer, mas você tem que encontrar esse caminho para mostrar para ele o que ele quer. A dica é, você tatuador que está começando, saiba de uma coisa, você vai ter muito feedback negativo. O que você vai ter que fazer é saber filtrar. Quando é culpa sua
quando você realmente errou, e você vai errar em algum momento durante a sua carreira, não tem como fugir disso, e não vai ser uma vez só. Quando essa culpa é sua, você tem que transformar isso ao teu favor, você tem que pegar toda essa energia de culpa e trazer ela a teu favor, que é estudar, cara. Você errou por algum motivo, você tem que achar esse motivo e consertar. Quando a culpa não é sua, quando o feedback é negativo, mas realmente não é culpa do tatuador ou sua culpa, você tem que saber lidar com isso pensando, não é culpa minha, isso não é meu. Então, das duas maneiras, você tem que se manter de pé. Das duas maneiras. É não deixar isso te abater e procurar corrigir o que você errou. Não tem um caminho diferente. Porque se você for deixar se abater, você vai parar a sua carreira em questão de uma semana. A dica é, você cliente, entenda uma coisa, a tatuagem ela dói. Ela dói, ela vai doer, é um processo, mas não é uma dor insuportável. Se fosse insuportável, as pessoas não teriam. A dor ela faz parte do processo. Existem pomadas hoje para tirar a dor. Não tem registro da Anvisa, não pode usar essas pomadas, não é permitido usar essas pomadas. Então, por favor, tenham ciência que quando vocês forem fazer uma tatuagem, não é que é obrigatório sentir dor, mas ela faz parte do processo, não tem muito para onde fugir, entendeu? Mas só que não é uma dor insuportável. Cabe ao tatuador deixar a pessoa o mais confortável possível, fazer com que esse processo seja menos doloroso. Não que seja uma grande dor, mas que ele seja menos doloroso. É conversar com o cliente, dar uma atenção para o cliente, deixar o cliente sempre confortável onde ele estiver. Ele vai tatuar na cadeira, sentado para tatuar o antebraço, mantém ele confortável. Não custa nada para você, tatuador, servir uma boa bebida para o seu cliente, servir uma boa comida para o seu cliente, manter o seu ambiente limpo, agradável, para que ele confie em você. Ele tem que confiar em você. Na verdade, ele já está confiando muito em você. Então, tatuador iniciante, tatuador às vezes até mais velho que não está fazendo isso, agrade seu cliente. Agrade seu cliente. Você precisa dele, tanto quanto ele precisa de você. Aquilo ali é uma troca. Ele precisa de você para fazer uma coisa que ele está esperando muito, vai ficar nele para sempre o resto da vida. E você precisa porque é o seu trabalho. Ele paga as suas contas, é o cliente que paga as suas contas, é o cliente que faz você ter uma vida um pouco mais legal. É ele, então respeite ele, fique amigo dele, entendeu? Trate com respeito essa dor dele. Já vi tatuadores falando, é assim mesmo, dói, e não quer, não faz. Não é bem assim, não. Cada um lida com a dor de uma maneira diferente. As pessoas lidam com as coisas de maneira diferente, então trate bem seu cliente, cara. É assim que as coisas são. Não custa nada. Você não está mais há 30 anos atrás, onde era só rebeldia. A rebeldia ela faz parte, com certeza, como eu já respondi nas outras perguntas. Mas a gente também tem um lado humano aqui, entendeu? O cliente está confiando em você, ele tá se entregando para você. Então por que você não pode agradar seu cliente? Por que você não pode ter um carinho com ele? Eu penso dessa maneira. A dica é, você que fez uma tatu, você que está com uma tatuagem nova, como cuidar? Isso vai variando muito de tatuador para tatuador, mas existe uma regra que é básica, que são 2 pontos, que vão deixar a sua tatuagem realmente bonita. Primeira, o carinho com ela, que você vai cuidar dela, sobre não coçar a tatuagem, sobre não entrar em mar, rio, piscina, essas coisas básicas. Que na verdade vão para o segundo ponto, que é a higiene. O carinho e a higiene são os 2 principais pontos que vão fazer a sua tatu ter uma qualidade, uma durabilidade. Quando a gente fala em carinho, é um protetor solar depois que a tatuagem estiver cicatrizada, é um hidratante o resto da vida. É o teu corpo, é o teu templo, então cuide disso. Porque às vezes o tatuador faz todo o trabalho dele com o maior carinho do mundo, com a maior dedicação, e depois, quando o cliente sai do estúdio, ele não cuida da tatuagem e ainda reclama com o tatuador. Então, é 50% de cada um.
50% é o trabalho do tatuador fazer um bom trabalho e 50% é o cliente, é o trabalho do cliente em cuidar dessa tatuagem com carinho e higiene. Isso vai gerar uma durabilidade, uma qualidade na sua tatuagem. É isso que vai fazer com que ela dure para sempre bonita.